paz do Senhor Jesus, meu nome é Alex. Vou estar deixando aqui uma mensagem que está em Gênesis, capítulo 6, no versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então essa passagem aqui é muito importante, essa passagem me chamou a atenção. Naquela época de Noé, Deus olhou para aquele povo estava voltaram tudo para a prática de iniquidade. O seu coração era somente para o mal, era sempre voltado para as coisas do mal. Hoje em dia, nós podemos ver no século 21 o nosso país como é que está. Nós podemos ver a nossa sociedade como é que está. Uma sociedade corrupta, muita roubalheira. O povo se esqueceu de Deus, não tem mais amor ao próximo. Seu coração está somente voltado para o mal e sempre querendo tirar proveito do seu próximo. E naquela época Deus viu isso naquele povo. Aquele povo que estava se voltando somente para as coisas do mal, com o coração sempre voltado para o mal. Mas naquela época Deus olhou e mostrou benevolência para Noé. Ele mostrou bondade para Noé. Por que que Deus mostrou bondade para Noé? Se nós formos analisarmos a Bíblia, nós vamos ver que Noé era um homem daquela época que era temente a Deus. Era um homem correto, que andava segundo a palavra de Deus. Temia ao Senhor. Então Deus teve benevolência de Noé e sua família. Então Deus salvou. Quando Deus exterminou aquele povo, Deus salvou a família de Noé. Será que hoje, Deus olhando para a terra, será que Ele tem benevolência? Será que vai haver um homem justo que terá benevolência se Deus vier hoje para acabar com essa humanidade, como Ele fez anos atrás com aquele povo, que não é diferente do povo de hoje que a gente vive, não é diferente. A gente vê muitas matanças, a gente vê morte, a gente vê filhos matando pais, pais matando filhos e vice-versa. A gente vê uma maldade muito grande nesse mundo. Esse mundo hoje não tem amor. Naquela época, Deus viu aquele homem, Noé, justo, e teve benevolência, teve bondade contra aquele homem, ajudou ele, salvou ele e a sua família. Mas antes de Deus exterminar com aquele povo naquela época, Deus deu um tempo determinado para aquele povo se arrepender. Ele deu um tempo determinado. E aquele povo, ele deu um tempo de 120 anos para aquele povo se arrepender. E Noé, durante aquele tempo, Noé veio apregoando o evangelho. Noé veio falando de Deus para aquele povo. Ele não só construiu a arca, ele também falou de Deus, arrependa dos seus pecados. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos também falando de Deus para as pessoas. Arrepende dos seus maus caminhos, se voltem para Deus, ande no caminho voltado ao Senhor. E muitos viram as costas, como aquele povo naquela época virou. Mas Deus deu um tempo determinado para aquele povo naquela época, como Deus está dando um tempo determinado para o povo dessa época se arrepender e se voltar para o Senhor. E o povo acha que Deus não existe. Como naquela época, o povo também achou que Noé fosse maluco. Achou que não ia acontecer nada.
Mas Deus cumpriu com a palavra dele, mas Deus deu um tempo para eles se arrependerem e eles não quiseram. Foi um tempo de 120 anos para o arrependimento daquele povo, eles não quiseram. Deus falou com aquilo que ele tinha falado, ele cumpriu com a sua palavra, ele exterminou com aquela humanidade, fez uma nova humanidade através de Noé. E hoje em dia não é diferente. Deus está dando tempo para você se arrepender, Deus está dando tempo para você se voltar para Ele. Que esse vídeo venha chegar até você, que você venha refletir o tempo que o Senhor está te dando. Ele está te dando um tempo determinado para você se voltar para Ele. Porque aquele povo naquela época também achou que não ia acontecer. E o povo de hoje também acha, Deus está demorando a vir, Jesus não vai vir, e Jesus não existe. Jesus existe. A misericórdia dele está sobre a sua vida. Ele está te dando tempo ao arrependimento. Então busque o arrependimento, se volte para o Senhor enquanto é tempo. Porque aquele povo virou as costas para o Senhor, virou as costas para Deus, e quando Deus cumpriu com a palavra dele que a arca se fechou, não teve mais como entrar na arca. A arca hoje é a igreja. Busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto as portas da igreja estão abertas, enquanto tem cristão pregando a palavra do Senhor. Busque o Senhor. Porque quando essas portas se fechar, quando a arca se fechar, como se fechou para aquele povo, e se fechar para você, não vai ter mais saída. Aí já era. Você perdeu a sua salvação, porque não creu nessa mensagem, não creu nessa palavra, o evangelho que eu estou falando para você. O nosso Senhor nos chamou, me tirou do pecado para estar levando essa mensagem, para estar levando as boas novas para você, para estar apresentando o ano aceitável, para estar levando arrependimento para a sua vida. Então aproveite o ano aceitável do Senhor, se arrependa, enquanto Ele está te dando tempo. E como Ele deu tempo para aquelas pessoas se arrepender, Ele também está te dando tempo para você se arrepender. Há um tempo determinado que eu não sei, ninguém sabe na face da terra e nem no céu, somente a Deus que sabe o dia que Ele vai mandar vir um filho dele buscar a sua igreja. Então se prepare para aquele grande dia, o dia do Senhor, o dia que Ele vai dar salvação para um e condenação eterna para outro. É essa mensagem de reflexão que eu quero deixar para vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.